Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Desde o começo, eu nunca me conformei com a nossa separação. Nunca. Para mim foi uma coisa tão doída, porque eu pensei que o nosso relacionamento, o nosso casamento, duraria para sempre. A gente se amava tanto. Tínhamos uma cumplicidade, uma parceria tão grande. Sabe, é tão difícil entender como que uma coisa dessas acaba. Mas é como dizem, né? Nada dura para sempre. No fim, depois de 20 anos de casamento, meu marido tomou a decisão de me deixar. Claro que antes disso acontecer, ele já vinha dando mostras que não estava feliz do meu lado. A gente sente quando a pessoa está se afastando. Mesmo que seja aos poucos. Passamos a discutir, até porque eu queria entender o que estava acontecendo com ele. Se tinha outra mulher na parada. Porque ninguém muda assim, do jeito que ele tinha mudado, se não tiver um motivo. Até que no fim não teve jeito. Ele acabou saindo de casa. O pior é que eu continuava gostando do Carlos. Imagine, contando com o tempo de namoro, eram 23 anos juntos. Praticamente uma vida. Não foi fácil me acostumar sem ele ali em casa. Aliás, mesmo depois da separação, eu não joguei a toalha. Fiz o que pude. Vivia tentando uma reaproximação. Principalmente quando ele aparecia em casa para ver as crianças. Quer dizer, eu digo crianças, mas o nosso filho, mais velho, já tinha 19 anos, enquanto a nossa filha recém tinha completado 16. Ainda bem que eles tinham uma cabecinha boa. Sabe, aceitaram bem a separação, na medida do possível. E a família, pelo menos, continuava unida. Pelo menos no que se refere a mim e às crianças, como eu sempre chamei. Mãe é assim, né? Os filhos crescem, mas é sempre criança. Pelo menos, aparentemente, meus filhos conseguiram superar essa transição. Até porque nenhum deles se queixou nada para mim. Fazia 1 ano e meio que estavam separados. Ele até arranjou outra mulher depois. Viveu um tempo com ela. Mas acabou não dando certo. Acho até que foi praga minha. Ou sei lá. Tive pelo menos um pouco de culpa. Pois o que eu podia fazer para estragar o romance deles, eu fiz. Eu amava o meu marido. E continuava chamando o Carlos assim, meu marido. Para mim, continuava sendo. Eu não conseguia aceitar o fim do nosso casamento. E tudo ficou pior quando eu soube que ele estava com outra mulher. Eles ficaram juntos por um tempo, até que se separaram. Mas, repito, eu nunca desisti. Sempre que dava, tentava uma reconciliação. O máximo que consegui, no entanto, foi o consolo de passar algumas noites com ele. Mas voltar mesmo, que era bom, isso não aconteceu. Sempre que ele aparecia em casa, eu ficava esperando ele pedir para voltar. Mas é como eu já disse. As coisas iam acontecendo, o tempo ia passando, e nunca aconteceu nada nem parecido com isso. Lembro da última conversa que tivemos, eu implorando que ele voltasse para casa, porque não estava mais aguentando de saudade dele, da solidão. Até a nossa filha, eu botei na história. Falei que ela também estava sentindo muito sua falta, que estava tendo até dificuldades na escola por causa disso. Só que ele não levou a sério. Sueli, não vamos mais falar sobre isso. Você sabe que pra gente não dá mais. Sabe, acabou. Tem coisa que dura, como o nosso casamento, por exemplo, mas chega uma hora que acaba. Sabe, nosso tempo passou.
Eu não estou falando só de mim, não. Isso serve para você também. Eu gosto de você. Você é a mãe dos meus filhos, mas hoje é só amizade. Sabe, não vamos estragar até isso, né? Vamos tentar viver assim, numa boa. Que amizade, Carlos. Fale por você, sabe? Porque eu ainda te amo. Sabe, eu falei aquilo e tentei lhe dar um abraço, mas a gente sente quando a pessoa tenta evitar a todo custo. Até que depois ele ainda jogou a pá de cal. De mais a mais, eu ainda não te contei isso, mas eu conheci outra pessoa e a gente está se conhecendo. Meu Deus, como me doeu ouvir aquilo. Porque, sabe, no fundo, eu também queria virar aquela página. Eu também queria ser forte como ele estava sendo. Eu não queria ficar presa ao passado. Porque tudo aquilo só estava me fazendo sofrer. Eu não tinha mais alegria na vida. Não tinha mais vontade de sair, de fazer planos, de me arrumar. Só tinha vontade de me tocar em casa e chorar. Meus filhos diziam que eu devia tentar seguir com a minha vida. Minha filha, por exemplo, sempre me deu o maior apoio para eu arranjar outra pessoa, um namorado. Queria que eu fosse feliz de novo. Só que as coisas, sabe, não são tão simples. Não é assim. Quem vive um casamento de 23 anos não é de uma hora para outra que vai se acostumar com uma situação completamente nova. Imagine, eu casada, pensando que seria para sempre, de repente pensando em arranjar namorado. É tão difícil. Para a mulher, eu acho que é mais. Olha, querer encarar a minha vida, eu também queria. Mas eu simplesmente não conseguia me desprender da minha relação com o Carlos. Ele continuava sendo meu marido, pelo menos para mim, na minha cabeça. Era assim que eu vivia a minha vida, desde aquela separação. Sem perspectiva nenhuma, sem alegria, sem planos, sem sonhos. Na verdade, ia levando, vivendo por viver. Até que um dia, acabei cometendo aquela que talvez tenha sido a maior loucura da minha vida. Lembro que começou num sábado, quando me deu um estalo, e eu resolvi começar a fazer caminhadas. A minha irmã vivia me aconselhando que eu devia praticar exercício, entrar, quem sabe, numa academia, ou pelo menos caminhar, correr. E naquele sábado, resolvi colocar uma roupa assim, bem leve, e sair caminhando ali pelo bairro. E olha como aquilo acabou me fazendo bem. Porque enquanto eu caminhava, eu acabei também aliviando a cabeça, sabe? Respirando o ar puro, botando os pensamentos mais em ordem. Só que aconteceu outra coisa que eu não estava esperando. Lembro que eu estava assim, bem distraída, escutando música no foninho de ouvido, quando de repente percebi que tinha alguém assim do meu lado. Levei até um susto. No que me virei, me deparei com aquele rapaz, caminhando lado a lado comigo e sorrindo para mim. Tirei o foninho do ouvido porque ele fez menção de que estivesse conversando e ele me cumprimentou. Boa tarde, dona Sueli, tudo bem? Caminhando agora? Pois é, a gente tem que se exercitar, né? Era o Eduardo, um amigo do meu filho. Ele também morava ali perto, no bairro. Só que já fazia muito tempo que eu não o via. Ele devia regular em idade com o Cristiano. E os dois, pelo menos na primeira parte da adolescência, os dois viviam juntos. Ele vivia enfurnado lá em casa.
Só que, como eu já disse, já fazia algum tempo que a gente não se via. Como ele também estava fazendo caminhada, acabamos fazendo aquele último trecho juntos. Fomos conversando o tempo todo. Ele perguntando do meu filho, contando um pouco da vida dele, até do Carlos, ele perguntou. E quando eu contei que a gente tinha se separado, ele fez aquela cara de surpresa. Acho que não sabia. O Eduardo tinha se tornado um rapaz bonito. Devia estar fazendo até academia, porque estava com um corpo assim tão delineado, um porte atlético. Tinha também deixado a barba crescer. Isso tinha lhe dado um toque assim, sei lá, mais de homem, adulto. De repente, a gente ali caminhando, passamos diante de uma lanchonete. Aí eu falei que ia fazer uma parada para tomar uma água. E perguntei assim, como quem não quer nada, se ele não queria me fazer companhia. No que ele imediatamente concordou. A verdade é que há muito tempo eu não caminhava. E estava cansada, com sede. Pedimos um suco e ficamos ali conversando. E não sei explicar, mas, de repente, eu percebi que ele estava me olhando de um jeito a que eu não estava acostumado. Até porque lembrava dele quando ele era mais menino, era mais novinho. E agora ele de barba, sabe? Aquela feição assim mais de homem adulto. Teve uma hora, inclusive, que ele me olhou tão fixamente que pelas tantas eu cheguei até a ficar meio sem graça. E mesmo notando o meu embaraço, ele acabou falando uma coisa que me deixou ainda mais sem jeito. A senhora sempre foi uma mulher bonita, mas parece que está mais bonita agora, sabia? Não me leve a mal, mas eu acho que a separação acabou te fazendo bem. Eu nem bem tinha me refeito daquele elogio, daquele comentário. Ele já emendou outro. Será que eu posso te chamar de você, de Sueli, em vez de senhora, afinal? Claro, Eduardo, claro, imagine, eu até prefiro. Então, Sueli, você já pensou em fazer academia? Olha, se você quiser, eu posso te indicar lá onde eu faço. Você ganha um desconto. O que você acha? A verdade é que me fez tão bem aquele tempo que eu caminhei. E botei na cabeça, depois daquela sugestão, que eu iria sim fazer academia. O Eduardo acabou me convencendo a ir até lá e me matricular. Eu precisava mesmo dar uma chacoalhada na minha vida. A gente acabou trocando telefones, até para combinar de juntos na semana seguinte, na academia, e quando fomos nos despedir, trocamos um beijo no rosto, que não vou negar, me fez sentir até um tremelico. Ele me olhou de um modo tão profundo que me deixou até meio confusa. Não me perguntem por quê. Mas depois, fiquei com a imagem desse rapaz no pensamento o tempo todo. Eu até me censurei. Sim, porque vamos convir. Era amigo do meu filho. Os dois deviam ter praticamente a mesma idade, 19 para 20 anos. Em casa, minha filha me deu o maior apoio quando falei que ia me matricular numa academia. Ela falou que numa dessas até iria comigo. Até que na semana seguinte, o Eduardo me mandou uma mensagem para a gente marcar de se encontrar na frente do lugar onde ele treinava. Saí do serviço e fui direto para lá. Nem roupa de ginástica eu levei. Foi apenas para ver como era o lugar, como funcionava, o valor da mensalidade, sabe? Esse tipo de coisa. Só que meu coração bateu tão descompassado quando a gente se encontrou. Ele já estava prontinho para treinar. Para resumir, fiz a matrícula,
Deixei tudo acertado. Só que quando fui me despedir dele para ir para casa, ele pediu para eu esperar um pouco. Falou que me deixaria em casa, estava de carro. Cheguei a dizer que não precisava, mas ele insistiu e no fim, até para não ser indelicada, acabei concordando. Fiquei ali olhando o movimento, vendo ele terminar o treino. A verdade é que eu até me desconcentrava olhando para ele. Como tinha se tornado um belo rapaz. E dizer que não fazia muito tempo, era só um menino. No fim, ele acabou me deixando em casa, combinamos de treinar juntos já no dia seguinte, e assim aos poucos, dia após dia, fomos ficando cada vez mais próximos. Eu falei há pouco que tinha acabado de cometer a maior loucura da minha vida e não estava falando da boca para fora. E digo isso porque um dia, assim que saímos da academia, assim que entrei no seu carro para ir me deixar em casa, em vez de ligar o motor e arrancar com o carro, ele se voltou para mim assim e ficou me encarando. Me olhava tão fixamente que parecia querer ler o meu pensamento. Olha, até hoje, não sei o que me deu na cabeça, porque eu nunca fui assim atirada, muito menos inconsequente. Aquele nunca foi o meu jeito de me comportar. Mas sabe, foi assim um impulso. E eu acabei indo com tudo para cima dele e colando minha boca na boca desse rapaz. Foi um impulso momentâneo. Assim, uma coisa que me deu de repente. Até porque eu andava me sentindo tão atraída por ele. E pelo modo como me encarava, ele parecia também estar sentindo alguma coisa por mim. Pelo menos atração. O fato é que desde que começamos a treinar juntos, ali naquela academia, que pouco a pouco aquilo foi crescendo. Uma coisa forte, uma atração, sabe, que me puxava, que eu andava tão carente, me sentindo tão solitária. Que sabe, acho até uma coisa natural o que aconteceu. Nos entregamos aquele beijo e ele me segurou tão forte, tão firme nos braços. E a gente se beijou assim, com tanta paixão, que no fim, em vez de me levar para casa, acabou me levando até um motel. As coisas foram acontecendo e quando vi, já estávamos lá. Rolando naquela cama, abraçados um no outro, matando aquele desejo que já nos consumia há alguns dias. Repito pela terceira vez. Foi a maior loucura da minha vida. O Eduardo era amigo do meu filho. Aliás, também tinha idade para ser meu filho. Eu o conhecia desde que ele era um moleque, já que ele frequentava a nossa casa direto. De todo modo, foi uma noite inesquecível. Meu Deus, há quanto tempo que eu não me sentia tão mulher nos braços de um homem. Adorei tudo o que aconteceu entre nós. Só que, naturalmente, como também sempre acontece, foi inevitável depois me sentir constrangida. Imagine. Eu era uma mulher de 46 anos, mãe de 2 filhos, separada, tudo bem. Não devia nada a ninguém. Mas foi inevitável me sentir com um pouco de vergonha. Se fosse outro homem, talvez um homem mais velho, da minha idade, mas convenhamos, era um rapaz. Um rapazinho que há pouco era uma criança e que vivia enfurnado ali na nossa casa não fazia muito tempo.
Mesmo assim, quando ele me deixou em casa, ainda trocamos mais um beijo apaixonado. Olha, eu não consegui nem dormir direito aquela noite. Fiquei rolando na cama, lembrando, pensando, revivendo aquelas cenas e me perguntando: o que será que meus filhos diriam, meu Deus, se soubessem do que eu fiz? Minha filha talvez não dissesse nada, quem sabe até me apoiasse, mas o meu filho, esse com certeza não ia gostar. Quem sabe fosse até tirar satisfação com o Eduardo. Pensei também no Carlos, na sua reação, se ele soubesse. Quer dizer, no fundo, acho que para ele tanto fazia. Ele nem se importaria, não gostava de mim. Quem sabe até desse graças a Deus, assim eu pararia de pegar no seu pé. A verdade é que fiquei ali, sabe, pensando em tudo isso, aquela coisa de, sabe, de um lado, eu querendo fechar os olhos e sonhar, porque foi tudo tão bom. Quem sabe até me atirar de cabeça sem pensar nas consequências. Só que ao mesmo tempo, eu mesma me pedindo para ter juízo, ser racional. Para me confundir ainda mais, ele mandou um monte de mensagens no dia seguinte, de manhã até à tarde. Todas elas carinhosas, românticas. À noite, por exemplo, ele mandou aquilo. Adivinha o que eu estou fazendo agora? Pensando em você, naquilo que a gente fez ontem. Não vejo a hora de te encontrar de novo e repetir tudo outra vez. Olha, eu fiquei com a minha cabeça tão confusa. E ao mesmo tempo, com tanto medo do que pudesse acontecer, que acabei nem indo à academia aquele dia. Sei lá o que deu em mim. Mas eu ainda não estava sabendo lidar com aquela situação. Estava ainda me sentindo constrangida. Ele mandou mensagem querendo saber o que tinha acontecido, para eu não ter ido à academia. Eu inventei uma desculpa. Falei que estava com dor de cabeça, mas ele não se deu por vencido e retrucou. É isso mesmo? Ou você está fugindo de mim? Falei que não tinha nada a ver, que iria à academia normalmente já no dia seguinte. Foi outra noite que passei em claro. Fiquei a noite toda fazendo um balanço na minha vida. Meu tempo de casamento com o Carlos, a nossa separação, o período que já estávamos separados, aquele momento de amor que passei com o Eduardo. A minha cabeça girava tanto. Sabe qual era o meu medo? Que a gente acabasse se envolvendo mais. E no fim, meus filhos ficassem sabendo. Não apenas eles, mas meu ex-marido também. O resto dos parentes, a família, os amigos, os conhecidos. Imagina o que todo mundo iria dizer. Quem sabe até me condenassem por estar me envolvendo com um amigo do meu filho. Um menino que eu praticamente tinha visto nascer. Eu não queria que ninguém ficasse pensando mal de mim, me julgando, me apontando o dedo. Só que, por outro lado, não conseguia mais tirar esse rapaz do pensamento. Seu sorriso tinha ficado colado na minha retina. Assim como o seu cheiro, o gosto da sua boca, tudo tinha ficado impregnado em mim. Até que no fim, simplesmente não consegui resistir. A atração acabou falando mais alto. Lembro que no dia seguinte,
mesmo me recriminando, fui à academia, treinei normalmente e, no fim, ficamos namorando dentro do carro, no estacionamento. Para resumir, acabamos engatando um caso. Só que eu pedi que a gente tomasse todo o cuidado do mundo, para que, pelo menos no começo, ninguém visse nós dois juntos. A gente namorava, repito, ali no estacionamento da academia. Só que no fim, não me perguntem como, nem de que jeito, mas o meu envolvimento com ele acabou chegando, era tudo o que eu não queria. Acabou chegando ao conhecimento do meu filho. Alguém deve ter visto a gente junto, quem sabe até dentro do carro, e no fim, o Cristiano ficou sabendo. Olha, eu fiquei tão assustada, com tanto medo da reação dele. Pensei que ele fosse brigar comigo, me chamar a atenção. Só que, para minha surpresa, não. Até que foi uma conversa relativamente tranquila. Lembro dele perguntando: ô mãe, escuta, que história é essa aí que vieram me contar que viram a senhora e o Eduardo juntos? A senhora por acaso está pegando meu amigo? Aí eu cheguei a engasgar com a saliva. Não imaginava que ele soubesse. Mesmo assim, me fiz de desentendida. Como assim, Cristiano? O que você está falando? Me contaram, né? Ele não quis dizer o nome da pessoa que tinha contado para ele. Mas eu desconversei. Não confirmei nem desmenti. Ele ainda disse umas coisas ali, mas acabou ficando tudo por isso mesmo. O problema foi que aos poucos a história foi se espalhando. Até que meu ex-marido também ficou sabendo. O fato é que, um domingo, ele apareceu ali em casa para ver as crianças. Só que eu tinha saído com o Eduardo. Ele ficou ali me esperando até eu chegar. Sabe, incrível, uma coisa que eu nunca imaginei que fosse acontecer. E quando entrei pela porta, me olhando com a expressão fechada, ele perguntou: pelo jeito deve ser verdade mesmo que eu fique sabendo, né, Sueli? Ué, do que você está falando? Sueli, não se faça de boba comigo, né? Eu estou falando desse moleque com quem você anda saindo. O que você tem na cabeça? Esse rapaz é amigo do nosso filho. Você não liga porque as pessoas falam? Olha, aquilo me pegou tão de surpresa que eu, a princípio, me calei. Até respirei fundo, para não falar o que não devia. Mas como ele ficou falando no meu ouvido, me criticando, me condenando, pelas tantas eu não me aguentei. Quem é você para me falar alguma coisa, hein, Carlos? Se você não tivesse saído de casa, nada disso estaria acontecendo. Você não está vivendo com outra mulher? Você não está seguindo com a tua vida? Por que eu também não posso seguir com a minha? Ou será que eu não tenho esse direito porque eu sou mulher? Não se trata disso, mulher. Sabe, é outra coisa. É claro que tem. Agora, não com um amigo do Cristiano. Não com um rapaz que tem idade para ser teu filho. Aliás, você devia pensar um pouco mais nos nossos filhos, antes de ficar, sabe, fazendo coisas que não deve. E eu digo mais. Se você começar a trazer esse rapaz para dormir com você aqui em casa, eu vou levar a Beatriz para morar lá em casa comigo. Não vou deixar minha filha testemunhar uma pouca vergonha dessa. Olha, minha cara foi no chão. Era só o que me faltava. Meu ex-marido agora se metendo na minha vida. Se separou de mim, quis viver sua vida longe de nós, da família dele.
arranjou outra mulher, então que ficasse lá, que me deixasse em paz, tentando ser feliz também. Ora, bati de frente com ele. Deixei muito claro que nada nem ninguém iria fazer eu me afastar do Eduardo. Mas era só o que faltava. Foi até coincidência, porque bem naquele momento, meu telefone tocou e adivinha? Era ele, o Eduardo. Eu fiz questão de atender a ligação bem na frente do Carlos. Oi, amor. Tudo bem? Também estou com saudade. Claro. Claro. A gente almoça junto, sim. Tá bom. Tá bom. Beijo. Desliguei e continuei encarando meu ex-marido. Para provocá-lo mesmo. Para ele ver que eu não estava de brincadeira. Ele ficou com uma cara de tacho. Não sabia onde enfiar a cara. Olha, fiquei com vontade, juro por Deus, até de rir. O que ele pensou? Que eu fosse ficar parado no tempo, esperando pelas suas visitinhas para me consolar? Mas não mesmo. Eu queria mais. Eu queria muito mais. Eu queria ser feliz, como qualquer mulher desse mundo tem o direito. A verdade é que desde essa minha conversa com meu ex-marido, que eu resolvi me jogar de cabeça nesse relacionamento com o Eduardo. Até porque todo mundo já estava sabendo mesmo. Já queriam me criticar de um jeito ou de outro. Que eu, pelo menos, estivesse feliz. As pessoas, às vezes, sabe, fazem tanto gosto de falar dos outros, da decisão que os outros tomam, da vida que os outros estão levando. E acredite quem quiser. Indo contra todos os prognósticos, continuamos juntos até hoje. Até eu cheguei a pensar que fosse um relacionamento sem futuro. Fiquei com medo de sofrer, de não dar certo, mas a cada dia que passa, parece que a nossa relação se torna melhor. Nunca vou esquecer do dia em que ele confessou que estava apaixonado por mim, coisa que eu, sinceramente, jamais esperava. Aliás, ele falou outra coisa que eu também jamais poderia imaginar. Lembra quando era menino, que eu vinha na tua casa aqui com o Cristiano? Eu vivia sonhando com você. Para mim, você era a mulher mais linda do mundo, quer dizer, continua sendo até hoje, né? Meu Deus, quem poderia imaginar? Agora, o mais inacreditável nessa história toda, porque, sabe, tem coisa que, mesmo contrariado no começo, no fim, até meu filho acabou apoiando o nosso namoro, me dando força. E hoje, para minha surpresa e para minha alegria, eles voltaram a ser amigos de novo. Olha, só Deus para saber como eu estou feliz. Feliz de um jeito que eu jamais imaginei que pudesse estar. Depois que meu ex-marido me deixou, quando tudo parecia perdido, quando eu pensei que terminaria minha vida sozinha, eis que o sol voltou a brilhar. Eis que o amor me encontrou de novo. Mais do que isso, me salvou. Me livrou do frio e do temporal. Me aqueceu. Me fez voltar a sorrir. Até mais do que isso. Mais do que voltar a sorrir, mais do que voltar a respirar, mais do que tudo, me fez voltar a viver.